Olá, amigas e amigos da Restart Me. Agradecemos a sua presença a mais um Diálogos RMVB, Diálogos Restart Me Venture Builder. Aproveito esse início para pedir a você que se inscreva no canal da Restart Me. A Restart Me é uma propulsora de profissionais e empreendedores experientes, né? Nossa missão é trazer estes profissionais e empreendedores experientes para dar a sua contribuição ao mercado do empreendedorismo no Brasil. E o nosso canal da Restart Me aqui no YouTube é uma forma de produzir conteúdo, é uma forma de produzir conhecimento para que esses profissionais e empreendedores experientes como você possam trazer conhecimento e trazer experiência para o mercado de empreendedorismo no Brasil. Nosso Diálogos RMVB. Então, aproveite e inscreva-se no canal, já dê o seu like logo no começo para nos ajudar nessa missão aí de diminuir o desalento de profissionais experientes do mercado, né? Aproveitamos hoje e trazemos ao nosso Diálogos RMVB um convidado ilustre, Antônio Brito, da SuperSim. Eu agradeço em nome da Restart, em nome da RMVB a sua presença e peço a você, para começar o nosso bate-papo, que faça uma pequena apresentação da sua trajetória e rica em empreendedorismo, especificamente no ramo das fintechs. Antônio, seja bem-vindo, um grande abraço a você e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí pelo convite de compartilhar um pouquinho a minha experiência. Eu acabei, na verdade, caindo no universo do empreendedorismo e de fintechs por acaso, né? Eu sou economista de formação, iniciei minha carreira no mercado financeiro, né, gestão de recursos, numa asset management no Rio, e acabei decidindo ir morar fora e fazer um MBA nos Estados Unidos, né? E entre o primeiro e o segundo ano do MBA, dentro daquela seleção que a gente faz, né, por Summer Internships, eu acabei indo trabalhar numa das principais empresas americanas de crédito online, uma empresa relativamente grande lá fora, que tinha já na época uma operação em 5, 6 países diferentes e que estava considerando uma expansão geográfica para o Brasil, né? E na época eu brasileiro, né, nos Estados Unidos, caí dentro do processo seletivo da empresa, né? E eles acabaram me escolhendo para executar esse projeto internamente, né? Decidiram ir em frente com o investimento no Brasil, e eu vim em 2012, 2013 para executar do zero, né, a operação na época que viria a lançar o que foi a primeira plataforma de crédito 100% online no Brasil, tá? Isso já em 13, 14. E naturalmente que com todos os desafios aí do pioneirismo, né? Principalmente um pioneirismo regulatório, né? Dado que não éramos instituição financeira, né? E tampouco na época existia de modo tão abrangente o conceito de assinaturas digitais, de um processo 100% digital. Em paralelo ao pioneirismo regulatório, uma dificuldade muito grande também em relação ao acesso a dados não convencionais, ao próprio acesso aos clientes finais, que óbvio que o contexto de digitalização era completamente diferente ao que a gente vive hoje, né? E na época nem existia a palavra aí fintech ainda, né? Pelo menos não no meu conhecimento. Acho que começou a se falar nesse termo uns 3, 4 anos depois. Fato é que a operação, né, foi lançada, atingiu um relativo sucesso de escala, acho que muito aquém de onde eu acredito que poderia ter ido, mas enfim, eu fiquei lá por quase 4 anos, depois eu saí para liderar a operação de novo do zero, junto com o Dr. Ivan Marques,
de um outro grupo global que estava entrando no Brasil, né? Também já tinha operação em 5, 6 países diferentes, enxergava no Brasil uma ótima oportunidade aí de crescimento. E fiquei lá novamente 3 anos e meio, também atingimos uma escala bacana, né? Quando em 19 eu entendi que assim, a oportunidade de crédito que a gente havia vislumbrado lá atrás, em 2012, né? Ela era ainda maior, né, em crédito online, principalmente quando se fala no perfil de cliente que o SuperSim atende hoje, tá? Que é um perfil que, via de regra, é negligenciado pelos principais bancos e financeiras pelo seu histórico de crédito, por sua condição atual de renda. Essa oportunidade era ainda maior do que em 2012 e continua crescendo, né? Tinha acumulado uma experiência naturalmente que razoável na indústria, né, que me habilitava a executar um projeto bem sucedido. E 3, também estava do lado de sócios que igualmente tinham uma experiência muito robusta e me complementavam aí para executar no desafio de executar esse projeto, né? Então, em 2019, a gente decide ir em frente com o SuperSim, início de 19, né? Setembro de 19, a gente lança o produto, né? E nos últimos 2 anos a gente passa aí, a despeito de um evento de pandemia que trouxe uma incerteza muito grande para a indústria, por um crescimento exponencial, né? Hoje a gente faz em um dia que um volume acima do que a gente fazia lá atrás em 3, 4 meses. Depois a gente pode entrar no detalhe e ilustrar com alguns números. Mas hoje a gente está muito bem posicionado em relação à escala, né, rentabilidade e diferenciação de produto, né? E aí em breve a gente entra em maiores detalhes aí ao longo da conversa. Perfeito, perfeito. Você falou bastante, né, Antônio, de equipe, de experiência, etc. O que essa tua experiência ao longo de 3 iniciativas empreendedoras na criação de fintechs, né, até o próprio Ivan brinca aí, né, que você já pode pedir a música no Fantástico, né, porque você já está na tua 3ª fintech, sendo que a primeira nem chamava fintech, né, você acabou de mencionar. Isso, né? isso. O que o conhecimento dessas 3 trajetórias, o que isso trouxe para você em termos de conhecimento de mercado, formação de equipe e mudança também na legislação do que era em 2012 e do que é agora, o quanto esse mercado está mais permeável a novas iniciativas empreendedoras? Começando pela última parte, eu acho que está infinitamente mais propício a um empreendedor iniciar um projeto hoje, né? Você pensa em alguns pilares, né, de uma fintech, e aí eu vou até me segmentar um pouquinho mais, assim, uma fintech de crédito, por exemplo, né? Você tem alguns pilares, né, que são necessários. Você precisa de tecnologia, né, para, em algum grau, crescer a sua operação de modo ótimo e de modo escalável, né, e competitivo naturalmente com grandes players, que tem muito mais capital do que você terá, inevitavelmente, né? Você precisa de analytics / dados, né? E você precisa de capital, né? Seja na parte do equity, né, para custear ali a equipe, a estruturação inicial do projeto, desenvolvimento da plataforma, ou na parte de dívida, né, para financiar a tua carteira de crédito, assumindo né, que a empresa de crédito quer tomar o risco de crédito, né, porque tem outros arranjos aí possíveis também.
Isso teve uma mudança radical, assim, desde 2012, quando a gente começou esse negócio, até hoje. Assim, passando por tecnologia, você pensar na quantidade de APIs que você tem hoje disponíveis para facilitar a tua integração. Uma série de fornecedores diferentes que vão te ajudar muito nesse processo de escala, e que isso simplesmente não existia lá atrás. Assim, quando a gente pensava lá atrás em fazer uma integração, por exemplo, com um birô de dados, era um negócio maluco, assim, era quase um desafio de 2 meses, né? Enquanto hoje você faz isso em 2 semanas, né? E isso para absolutamente todo microserviço que você consome em diferentes módulos da operação, né? Então isso facilita muito. Né? Analytics, mesma coisa. Você me lembra lá atrás, quando a gente começou a investigar dados no Brasil, você tinha basicamente os grandes birôs. Você tinha Serasa, você tinha Boa Vista, você tinha SPC, né? E hoje você tem aí mais de uma dezena de provedores de dados alternativos, que me ajudam muito na tomada de decisão de crédito do cliente. Né? E capital, então, aí acho que foi a grande revolução, desde o lado do equity quanto da dívida. Eu acho que é traiçoeiro, apesar dessa percepção da revolução, porque, cara, todos nós aqui que estamos envolvidos nesse meio, a gente sabe o quão difícil é levantar grana, né? Mas a verdade é que hoje tem uma abundância muito maior de recursos, né, para o empreendedor do que se comparado a 9 anos atrás. Assim, hoje a cada mês surge a história de um fundo diferente ou de um unicórnio, de alguma empresa que captou e virou unicórnio. Até 2, 3 anos atrás a gente estava celebrando que a 99 virou o primeiro unicórnio brasileiro. Isso tipo anteontem, né? Assim, parece que a gente estava abrindo o jornal anteontem e hoje tem dezenas. Então é um ambiente certamente muito mais propício, tá, Renato? Muito mais propício. Acho que e aí assim a experiência na indústria, né, somado a um ambiente propício, é o que em algum grau me deu uma confiança muito grande em empreender, né? Me lembro que na época eu tinha acabado de ter minha segunda filha, estava com 2 meses, minha filha, e um outro bebê em casa de 2 anos. E, cara, o pessoal, assim, aquele negócio de família, né? Óbvio que enxerga aquele, tá maluco, putz, você vai largar um cargo de CEO numa multinacional, putz, para empreender, putz, ganhar zero durante sei lá quanto tempo, tirar dinheiro do bolso, botar para tirar o negócio do chão, começar tudo de novo do zero pela terceira vez. Gente, assim, não tem... se eu conseguir em algum grau fazer isso com uma série de limitações, né, em nome de um grupo gringo, acho que hoje aqui com a equipe certa, com o ambiente propício, com a experiência que a gente acumulou, acho que assim, não tem nada que nos impeça hoje de fazer um projeto realmente na escala que a gente acredita que esse negócio tem no Brasil, né? E óbvio que assim, cada época é diferente da outra, né? Então, hoje os desafios que eu enfrento são diferentes dos desafios que eu enfrentava em 2016 ou em 2012, quando eu executei os primeiros 2 projetos, né? E óbvio que parte da experiência que eu acumulei lá atrás é transferível, né, para os desafios que eu encontro hoje. Eu acho que permitiu que eu passasse, que a gente tivesse como SuperSim uma execução muito mais rápida do projeto, porque quando se fala, por exemplo, em risco de crédito, né, a gente dominava exatamente esse assunto, então a gente sabia exatamente onde não podia errar, né? E isso já é um ganho, assim, muitas vezes você saber que você não pode ir pela direita tem mais valor até do que você saber que você deve ir pela esquerda, né? Isso já encurta muito caminhos, né?
Mas óbvio que tem os unknowns, né? Os desconhecidos que você desconhece e que você só vai enfrentar à medida que você passa por outros estágios de crescimento. Então, brinco hoje, inclusive, eu vivo isso diariamente aqui, que a gente já está com uma empresa de, por exemplo, que está chegando agora a 150 pessoas, e eu nunca passei pelo processo de fazer, de liderar uma equipe de 150 pessoas. E com isso surgem uma série desses unknowns que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, tentando se cercar de gente boa para te ajudar a enfrentar esse desafio, né? E, Antônio, como é que é esse desafio de liderar 150 pessoas? Como é que você está desenvolvendo esse processo? O que você, dentro da sua experiência, e liderando, né, pelas experiências passadas, como é que você transmite essa missão para eles? Esse é um desafio diário, né, Guilherme? Assim, porque é repetitivo, assim, de reforçar em algum grau o nosso propósito. E o nosso propósito aqui é um propósito de acesso a crédito, né? A nossa cultura interna, né? E acho que assegurar, assim, eu acho que tem 3 grandes grupos que eu divido aqui, que eu converso em todo o processo de seleção e de onboarding. Ontem teve onboarding aqui, tiveram 15 novas pessoas começando na empresa nesse mês, né? Tem quem em algum grau vai estar muito alinhado, né, com o teu propósito e com a tua cultura, né? E esse cara, você tem que, óbvio que idealmente, né, tentar ir atrás desse cara no processo de seleção, que nem sempre é trivial, porque é óbvio que a gente, turma aí que tem bagagem aí nesse processo, né, de recrutamento e seleção, sabe que muitas vezes é um processo, principalmente quando você está crescendo na velocidade que a gente cresce, né? O tempo dado ao processo de recrutamento e seleção nem sempre ele é o ideal para você validar, né, o fit de cultura e o alinhamento com o teu propósito, pelo menos durante um prazo de 2 a 3 anos, que eu reputo ser o prazo mínimo ideal para a gente, assim, dizer que uma contratação, cara, fez sentido, valeu a pena o investimento no recurso humano ali, no desenvolvimento do recurso humano, né? E assumindo que esse tempo nem sempre é ideal, assim, você tem que ser capaz de identificar muito rápido quem está muito alinhado e recorrentemente reforçar positivamente, né? E demonstrar para o resto do grupo, né, que essa pessoa está alinhada com o propósito, com a cultura, e por isso, enfim, está sendo promovida, por isso está ganhando um bônus legal, por isso está ganhando stock options, né? Tem a turma ali que sempre vai estar no meio do caminho, que eventualmente de 3, 4, 5 valores que a empresa tem, ela tem um fit muito grande com um ou dois, mas outros 2 mais ou menos, ela nem acredita muito naquilo que você está falando, está escrito na parede, mas tipo, putz, sei, não estou tão afim, né? E tem o terceiro grupo que está totalmente desalinhado, né? Que assim, eu brinco assim que, né, não é nenhuma questão de ser pior nem melhor, apenas diferente, né? O Salgueiro lá do Rio, quem gosta de samba. Então, eu acho que esse terceiro grupo que está totalmente desalinhado, esse grupo realmente não tem nenhum caminho além de ir por um outro caminho, né? Porque senão o grupo que está ali na média, né, no alinhamento parcial, ele vai tender a ser mais puxado para baixo do que para cima, né? E esse é realmente, Guilherme, assim, é um exercício contínuo, de novo, de reforçar o que você acredita e de criar, né, rotinas que reforcem um comportamento que você espera da tua equipe. E eu repito aqui, praticamente todas as reuniões mensais que eu tenho aqui com toda a equipe. Assim, a gente só chegou aqui até hoje porque
6 meses atrás, entrou um grupo de pessoas que, em algum grau, comprou aqui o sonho que a gente está vendendo, se alinhou, executou, trabalhou a beça para a gente chegar aqui, até aqui hoje. E daqui a 6 meses a gente só vai chegar onde a gente acredita que a gente pode chegar se de novo entrarem mais um grupo de pessoas que estejam a fim de participar com a gente nesse novo plano de crescimento. Tá? Então, à medida que você está crescendo, você nunca para com esse desafio. E é certamente uma das coisas mais difíceis, porque a gestão de pessoas não dá para você botar todo mundo dentro de um rótulo, né, de uma receita padrão, achando que você segue aquilo com todo mundo, porque não é assim que funciona o dia a dia. Aproveitando o gancho, Antônio. Pode falar, Guilherme. Eu só ia perguntar se ele, como CEO, entrevista pessoas todos os dias. Eu entrevistei absolutamente todo mundo que entrou na empresa, Guilherme, até a gente fazer 100 pessoas. Até a gente ter um time de 100 pessoas. Era o meu compromisso pessoal. Até que eu comecei a me tornar um gargalo aqui no processo seletivo, com a agenda, e abrir mão desse orgulho. Mas eu acho fundamental. Acho fundamental não só você participar do processo seletivo como coadjuvante, né? Porque é óbvio que eu participava de boa parte da entrevista dessas 100 pessoas, quase como uma entrevista onde eu já pontuava o que eu acreditava em relação à empresa, qual era a expectativa em relação à pessoa, como que ela poderia se tornar qual era o caminho, a trilha dela interna para ela se tornar uma protagonista, né? E óbvio que tem uma busca contínua por conversar com outras pessoas que eventualmente não estão nem fora totalmente de um processo seletivo, mas que possam ser relevantes, muito relevantes dentro do crescimento da empresa. Tá? Então, direto eu recebo mensagem no LinkedIn, entro no perfil da pessoa e se eu acho interessante eu marco 15, 20 minutos ali de bate-papo para entender se em algum grau essa pessoa pode complementar a equipe. Sensacional. Vou passar para o Alexandre aqui, que ele também tem perguntas. Não, legal. Mas, assim, curiosidade de saber, quando vocês estavam ali no processo de ideação do negócio, quais foram as ferramentas, os métodos, qual o modelo de gestão vocês utilizaram? E agora, por conta da escala, né, da necessidade de ter uma equipe engajada, envolvida, participando do desenvolvimento da empresa, do crescimento, quais ferramentas e métodos, modelos de negócio que vocês têm utilizado hoje em dia? E planos para o roadmap do produto, né, do serviço que vocês estão desenvolvendo? Sim. Então, assim, Alexandre, eu acho que quando a gente começa com uma escassez de capital, né? E olha que a gente nem começou assim com 50 reais e 3 sucos de laranja, né? Então, assim, já começou mesmo dentro dessa escassez de capital, a gente já precisava, entendendo até que isso é fundamental no nosso negócio, a gente já fez uma rodada seed lá atrás, robusta para padrões tradicionais de seed em Brasil, tá? Uma rodada aí acima de $1 milhão. Mas mesmo assim, isso a gente entende que vai muito rápido, né? O dinheiro demora a entrar e sai rápido, né? E essa escassez limitou bastante o nosso escopo de testes, tá, Alexandre? Então, assim, no início, eu acho que é assim que tem que ser, assim, eu brinco que você tem um grande problema que tem que ser resolvido, que no nosso caso, em algum grau, assim, é um problema de performance da carteira de crédito com uma aprovação em linha com o que a gente entende que é o razoável para o nosso produto, ou até idealmente acima da média. Então, é esse o desafio que a gente nasceu para resolver, né? Então, éramos 5, 7, 10 pessoas
ao longo dos primeiros 6 meses, em algum grau, óbvio que em diferentes funções dentro da empresa, né? Então, um cara de modelagem de crédito, né? Um atendente que fala com o cliente, um atendente que faz a cobrança, mas todos tentando resolver especificamente esse objetivo, né? E qualquer outro objetivo ali seria secundário, porque não existe crescimento em crédito, ou até existe aí, embora dado que algumas empresas fazem isso, e não por tanto tempo, mas enfim, não existe crescimento em crédito se você não tem uma performance de carteira de crédito sustentável, né, economicamente viável, né? Então esse era o desafio inicial que tinha que ser equacionado, e era um desafio que basicamente eu acordava e dormia todo dia tentando equacionar. Então quando eu pensava, cara, eu vou contratar um analista de cobrança para ligar para o cliente, eu sempre pensava, beleza, quanto que esse cara me ajuda nesse desafio. Ele tem essa e aquela característica para me ajudar nesse desafio. Ele é melhor do que o outro para me ajudar nesse desafio. Então, é um desafio muito limitado de escopo, né? E aí, à medida que você vai crescendo, óbvio que você vai aumentando, né, o teu escopo de desafios, né? E aí você vai passando a precisar de pessoas que, em algum grau, tenham a capacidade de lidar com esses desafios, numa profundidade, inclusive, que você, né, como líder, como CEO, não vai dedicar tanto tempo, porque você vai começar a ter não só aquele desafio inicial, como um outro desafio, então teu tempo já está dividido em 2 desafios, né? Quanto a vontade, quanto esse alinhamento em cultura para você assegurar que você pode delegar esse desafio para uma segunda pessoa, né? E aí você vai criando uma estrutura organizacional, né, com camadas intermediárias, né, entre você e a equipe de operação, né, com diferentes graus de responsabilidade, né, e com, em algum grau, caixinhas mais bem preenchidas do que tinham lá atrás, onde todo mundo fazia de tudo, né? Então, hoje, assim, a gente tem, sei lá atrás você pegava, cara, a gente trouxe um head de marketing em abril de 2020. Cara, o head de marketing fazia aquisição, parceria, mídia social, Google AdWords, Facebook Ads, enfim, fazia tudo. Hoje a gente tem uma equipe de marketing com 6, 7 pessoas, cada um com a sua caixinha, cada um com a responsabilidade, cada um com metas, idealmente, se for possível, bem objetivas em relação à expectativa de entrega do trabalho delas, né? E isso, em algum grau, muda completamente a minha dinâmica, inclusive de análise, né, de entrar a fundo num desafio. Então, hoje a minha profundidade em alguns temas internos, ainda tenho bastante profundidade na questão do risco de crédito e no dia a dia da operação, porque eu curto, mas em outros temas é uma profundidade muito limitada, óbvio, porque a expectativa é de que os próprios líderes das áreas e as pessoas que estão liderando essas determinadas caixinhas sejam as pessoas adequadas para executar esse projeto com mais as suas determinadas responsabilidades com um grau, né, de intensidade maior do que eu vou dar. Quero fazer uma mudança aí. Você está falando muito das pessoas, que evidentemente aí é um pilar absolutamente importante, né? E é o fundamento aí da construção do seu negócio. Mas do ponto de vista da tecnologia ou das ferramentas para a sua finalidade, que é dar crédito, né? E fazer com que esse crédito tenha aí essa taxa de retorno sua desejada, né? Que você não passe, para que seja sustentável, né? Você precisa ter uma inadimplência absolutamente controlada, etc. Como é que é do ponto de vista
da construção dessa ferramenta, dessa inteligência, vamos chamar assim. Mas ferramenta talvez seja muito banal, né? Acho que é mais uma inteligência mesmo. Assim, em relação à tecnologia, a gente teve a felicidade, né, de ter um dos sócios fundadores, que é o nosso CTO, e que é um cara brilhante, tá? Que já vinha de passagem, já tinha também uma experiência na indústria de crédito e que tem uma formação pessoal e educacional única, né? Então, que tira, né, uma boa parte de incerteza, né, e de preocupação em relação à execução do projeto. E acho isso fundamental, aliás. Assim, eu vejo muitas empresas de tecnologia nascendo sem a veia técnica, né, da parte de tecnologia e terceirizando boa parte da execução para software house, né? E acho que não é necessariamente um problema para começar, se essa é a alternativa para começar, se essa é a única alternativa que você tem para começar, é a única alternativa e beleza, vai em frente. Mas isso no médio prazo pode representar um risco substancial em relação à flexibilidade e a escalabilidade da tua plataforma de tecnologia. Porque, óbvio, que uma software house, teu projeto vai passar por diferentes pessoas que vão estar, muitas vezes, muito mais preocupadas em consertar, não necessariamente a plataforma pensando no que aqui, nos impactos daquilo daqui a 2, 3, 5 anos, vão estar mais preocupadas no impacto daquilo daqui a 2, 3, 5 meses, né? Que é possivelmente o tempo que essa pessoa vai estar no dia a dia ali da software house, né, o desenvolvedor. Mas tecnologia é um meio, tá, Fernando? Assim, hoje em dia até já surgiram as tech fins. A gente aqui se intitula como fintech mesmo, fintech, não é tech fin. Então, tecnologia é um meio, não é necessariamente uma finalidade. Eu não acordo com aquela vontade louca de criar uma tecnologia simplesmente pelo prazer de dizer que, putz, que a minha tecnologia é sensacional, é espetacular, e aí eu tenho uma CCB com tecnologia de blockchain que, putz, pisca 3 vezes quando o cliente recebe o dinheiro na conta, mas o que isso daí representa no final? Assim, qual o valor que esse negócio gera para o meu cliente que está precisando de R$500 em 20 minutos? Se não gera valor, é uma tecnologia bonita para você apresentar num case de alguma faculdade e nada além disso. Assim, eu não vou comemorar e não vou incentivar, inclusive, esse tipo de negócio internamente. Tá, Fernando? Mas, dito isso, tecnologia é um meio, né, do processo, e a operação de crédito, acho que a dificuldade da operação de crédito é você entender que tem várias partes que têm que conversar entre si, né? E que muitas vezes, para que essas partes conversem entre si, né, e para fazer o que a gente faz hoje aqui, que eu entendo que é algo único, né, em relação à tecnologia, tá? Em relação à diferenciação de produto, muitas vezes o caminho mais fácil não é um bom caminho, né? Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você pegar uma série de fornecedores que já têm soluções de prateleira, né, e tentar fazer com que esses fornecedores conversem, com que várias dessas soluções conversem entre si, tá? Isso, eu realmente acredito que esse seria um caminho que não seria viável no médio prazo, tá? E a gente, então, dado isso, a gente acabou optando por uma linha de desenvolvimento de soluções muito proprietárias, tá? Que óbvio que exigem um tempo maior de execução, né, no início,
mas uma vez que elas funcionem, a gente tem esse quebra-cabeças encaixado de modo mais coeso. Tá, Fernando? Então, assim, óbvio que a gente, enfim, não tenho aqui uma... Isso você chama de operação. Essa junção desse quebra-cabeça aí de ferramentas e tecnologias e inteligência. É isso que você chama de operação, que é o que você busca fazer diferente, que é único, que você falou, e que, ao mesmo tempo, não é um negócio fácil. Não é um negócio... Você não segue o caminho mais fácil, né? Não necessariamente está ligado, não necessariamente está relacionado à operação, né? Pode estar, assim, pode estar por trás, pode ser simplesmente uma ferramenta de tecnologia, né, que em algum grau não se traduz no dia a dia da operação, tá? Mas eu acho que faz parte do ciclo do crédito, assim. Quando eu penso quando eu falei dessas ferramentas, são as ferramentas que em algum grau participam do ciclo do crédito. Qual o ciclo do crédito? Cara? Tem que trazer o cliente para dentro do meu site. Não basta ser um cliente bom, não basta ser um cliente qualquer, tem que ser um cliente que tem um comportamento em linha, né, com o perfil de crédito, de risco que você usou para a tua modelagem de crédito e para as tuas políticas de crédito. Tá? Você tem uma etapa de risco ali, então você tem que avaliar quem recebe dinheiro, quem não recebe, quem recebe quanto, em qual taxa, em qual prazo. Né? Você tem um pilar de cobrança, né? Por melhor que seja teu risco, por melhor que seja a tua aquisição, uma boa parte dos clientes vai entrar em atraso, né? E isso integrado com o que eu falei de tecnologia e de analytics, né? Então, se você pensa, por exemplo, cara, beleza, eu vou ter um discador aqui em cobrança, por exemplo, né, que é uma ferramenta externa, né, onde o indicador funciona bem. Assim, todas as operações têm um indicador ali de cobrança que, em algum grau, funciona, cumpre o seu papel de discar para vários clientes ao mesmo tempo, gerar eficiência na operação e economizar custos por consequência. Beleza, aí eventualmente você chega e fala assim, não, eu quero, na verdade, priorizar esse discador com base no canal de aquisição do cliente. Então, é a última etapa que eu estou querendo linkar com a primeira etapa, né? E aí, esse cara, esse discador, ele, em algum grau, esse fornecedor, ele vai ter que ter uma API em algum grau para você conseguir criar esse parâmetro na priorização, né, do discador, mas muitas vezes esse cara não vai ter. E se você tem isso externo, né, não adianta, assim, você vai ter que solicitar para o externo ter essa API, né, ter esse endpoint ali na API. E se esse cara não tiver isso, esquece, você não vai conseguir usar essa regra. Estou dando uma regra aqui bem aleatória, mas que ilustra bem a dificuldade, eventualmente, de você ter várias etapas diferentes do processo, várias soluções diferentes que não estão integradas, né, e que não conversam entre si, das limitações que isso vai trazer na prática do dia a dia. Porque, de novo, eu enfrento outra dúzia de limitações por ter um processo de desenvolvimento muito interno de boa parte das soluções. Tá? E aí, realmente, isso... Eu sempre realmente não acho que tem só um caminho, tem dezenas de caminhos diferentes e os caminhos normalmente vão variar muito de acordo com o problema que você está tentando resolver, né? E os recursos que você tem para resolver esse problema. Então, beleza, se eu não tivesse um CTO brilhante, possivelmente eu iria por um outro caminho. Tá? E é o que é, e vai sair o negócio lá do outro lado, e aí você vai ter que se diferenciar de outra forma. Antônio, aqui é o Paulo Vieira, prazer, bom dia a todos. E como que a área de dados, né? Porque um dos pilares que você disse na hora de estruturar, né, a sua experiência foi dados. E como que a área, os recursos, a arquitetura para criar essa inteligência está inserido, né, ou conectada à área de tecnologia? Existe o RED? Como que vocês estão usando, né,
os recursos como um todo, né? Porque a gente tem diversos desafios nessa área de dados, tanto em recurso humano, né? E tem várias soluções que facilitaram para a gente construir um Big Data ou o que for necessário, né, para criar essa inteligência. Como que vocês estão trabalhando nisso? Eu não vou entrar no Technicase aqui, Paulo, para não passar vergonha, tá? Mas eu vou explicar no high level como é que eu enxergo esse negócio, né? Então, dados, assim, tem algumas etapas. Primeiro, a aquisição do dado. A aquisição do dado tem duas frentes de aquisição, né? Tem a aquisição externa. Eu me conecto aqui a Nelway, eu me conecto ao Big Data, eu me conecto a ClearSale, eu me conecto ao Serasa, eu me conecto ao Boa Vista, né? E passo lá uma chave única, né, de um cliente, um e-mail, um telefone, um CPF, e esse cara me volta centenas de pontos de dados. Beleza, cara, isso é no-brainer, isso todo mundo faz e ótimo, né? Uma parte que pouco a gente faz é entender que o relacionamento interno com o cliente também é uma fonte muito importante de dados, tá? E aí, se eu volto a pensar em aquisição, risco e cobrança, como que esse relacionamento interno pode me ajudar na tomada de decisão nessas três diferentes etapas, ele tem um poder muito grande, tá? Desde entender se o cliente veio, entender por qual parceiro o cliente veio, né? Entender quanto tempo esse cara demorou, por exemplo, em cada página de cadastro, né? Para que isso me indique uma fraude, ou indique uma probabilidade desse cara converter, que vai justificar que eu gaste mais esforços, né, na conversão desse cara, por exemplo, tá? Até, obviamente, os dados de pagamento, se esse cara me ligou, se esse cara não me ligou, se esse cara entrou em contato comigo por WhatsApp, por e-mail, para definir, né, de novo, uma probabilidade desse cara pagar e me antecipar uma ação de cobrança, tá? Então, esses dados internos, eu acho que são dados que ainda as empresas utilizam muito pouco, tá? Muitas vezes porque as próprias plataformas delas, 5, 10, 15 anos atrás, não foram construídas com essa lógica, né? E boa parte, eu acho, do desafio de você, do diferencial de empresas que não são fintechs se tornarem fintechs, passa por você conseguir usar os dados que você tem dentro de casa. Porque esses dados externos, como eu falei, todo mundo vai lá e consulta, né? Então, o primeiro ponto é a aquisição desses dados, a geração desses dados, que são os dados crus, né, que a gente chama. Depois tem, em algum grau, o caminho desses dados para que eles se tornem dados mais facilmente tratáveis e interpretáveis internamente, né, que passa aí por dois estágios. Primeiro, cara, pegar esses dados e colocar aí no que hoje está profundamente aí divulgado, cara, nos data lakes, né, que facilitem, né, o trabalho dos teus data analysts ou heads da operação, de acordo com a fluência que cada um tem em dados, né? E dois, a criação de outras variáveis, né, com base de variáveis agregadas com base nos dados que você teve acesso, internos ou externos, né, que é, em algum grau, a combinação de centenas e milhares de variáveis em milhares ou dezenas de milhares de variáveis para que isso sirva de input para os data analysts, para os heads, para os data scientists, seja para construir um report ou para construir um modelo de crédito ou um modelo de cobrança ou um modelo de probabilidade de conversão, tá? Isso está longe de ser trivial, tá, Paulo? Isso está bem... Esse processo do começo ao fim não é simples, principalmente pelo ponto que você tocou da total escassez hoje de recursos humanos, né? Que, na minha opinião,
maior, então a escassez é maior de bons profissionais para a parte de dados, mais até do que para a parte de tecnologia. Tá? A gente se fala muito em tecnologia porque, na verdade, pouca empresa está olhando para dado. Então, pouca empresa ilumina o fato dessa escassez de profissionais de dados. Mas bons profissionais hoje, com uma formação robusta, não simplesmente para pegar o dado no Tableau ali, no Power BI e manusear, cara, fazer uma pivot table ali numa dessas ferramentas de visualização, isso é fácil, mas o cara com essa profundidade para conectar o dado cru e gerar dados mais inteligentes que serão trabalhados, não é simples, tá? Sim, sem dúvida. E você Dados tem em algum informação, programa, né? e você tem algum programa para tentar manter esses profissionais, porque já que está escasso, e quando você encontra, né, tanto na área de tecnologia como na área de dados, e eu sou da área de dados e a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar recurso ou um recurso bom que tenha, né, a condição de resolver parte daquilo que a gente vem buscando, né? Você tem alguma coisa para garantir que essa turma que está hoje fique? Porque tem uma troca muito grande, né? O pessoal sai, as ofertas que estão aí no mercado estão, assim, elevando muito o grau, né, de remuneração dessa área. Sim. Eu acho que a gente tem hoje uma equipe aqui de 27, 28 pessoas dentro de tecnologia e de analytics, né? E tem só uma pessoa que eu me preocupo mais de não me largar, além de 5 ou 6 dentro dessa equipe, que é a babá dos meus filhos. Além da babá dos meus filhos, tem esses 5, 6 caras dentro da equipe de tecnologia que toda reunião mensal a gente discute exatamente um a um, cara, como é que esse cara tá indo, como é que ele não tá indo, tá feliz, não tá feliz. Agora, primeiro teu ponto, assim, garantir não existe, né? Assim, não existe nada que eu possa fazer a ponto de garantir que a pessoa vai ficar aqui com a gente, né, por um prazo razoável, né? O que a gente sempre tenta ter, obviamente, é entender, né, quais são os objetivos principais da pessoa que atrasem ao SuperSim, né? E aí eu acho que, de um modo geral, cara, eu tenho uma convicção que normalmente esses objetivos estarão ligados, né, ou ao aprendizado, né? Então, quanto que ela está aprendendo aqui nessa jornada, né? Que tem muito a ver com autonomia, né? A liberdade que a gente dá para essa pessoa executar, né? O quanto que o SuperSim, em algum grau, agrega essa pessoa também do ponto de vista de marca, né? De marca empregadora, e como que os olhos externos, né, de outras empresas, de outros recrutadores, enxergam o SuperSim, né? E terceiro, grana, né? O quão competitivo a gente é em relação ao mercado, né? E aí eu acho que você tem que criar um ambiente que você, em algum grau, dá um pouquinho a mais desses 3 elementos para as pessoas, né? Mas é um pouquinho a mais, tá, Paulo? Assim, acho que por isso que acho que é inevitável. Assim, tipo, teve uma estagiária aqui há uns 3, 4 meses atrás que a gente adorava, uma estagiária de computação, né, que, cara, recebeu uma proposta para ser desenvolvedora júnior em uma outra empresa, né? Um grande grupo brasileiro listado em Nova York para pagar 4 vezes mais. Então, possível, assim, tipo, cara, isso daí é uma aberração, é uma irracionalidade do mercado que eu não vou jogar esse jogo, assim. Não faz o menor sentido, não só porque, cara, não tenho condição de jogar esse jogo, como seria injusto com todos os outros caras que estão aqui com outro grau de senioridade, né? E aí é o que é, né? Mas a gente tem tido sucesso, assim. Eu diria que a gente tem uma equipe hoje que é muito única, que foi muito difícil de você encontrar ali há
formação inicial da equipe ao longo do primeiro ano, assim, pessoas que em algum grau o desenvolvedor hoje ele é um grande desenvolvedor, o cara de dados ele é um grande astro, né? Ele é eu brinco que esse cara muitas vezes ele vem para a tua empresa e ele não necessariamente quer viver a rotina, né, da tua empresa como os comuns, como todo o resto dos profissionais, né? Só que tem uma distância em algum grau do que você pode aceitar como razoável, né, desse comportamento para o comportamento regular de uma pessoa, até para não simplesmente arruinar o resto da tua cultura, né? Então, isso é um desafio, porque nem sempre essa turma quer receber demandas específicas em horas específicas, né? E adequar a rotina dela a essa responsabilidade. Cara, a gente tem uma operação aqui, como eu falei, dessas 150 pessoas, tem, sei lá, 90 pessoas, 100 pessoas na operação, né? Os caras trabalham hoje de 8 à meia-noite, mas 90% deles de 9 às 6 da tarde. Então, assim, se tem um chamado de um cliente ou um determinado sistema que não está funcionando às 3 da tarde, cara, não adianta você querer resolver esse problema às 3 da manhã, porque você gosta de trabalhar às 3 da manhã, porque você está resolvendo com 12 horas de atraso. Enfim, isso vai solucionar minha dor, mas com um atraso muito grande, né? Então, cara, infelizmente você tem que cumprir. Essa é uma regra de mundo, né? Uma regra de sociedade que não sou eu quem quero que você trabalhe, que quero que você trabalhe às 3 da tarde. O mundo definiu que a agenda comercial se dá de 9 às 6 e infelizmente é isso. Antônio, a gente já está chegando aí perto do fim, queria fazer uma pergunta para você com relação ao environment, né? Um pouco antes da pandemia, eu ouvi falar que São Paulo tinha o 5º melhor ambiente do mundo para montagem de fintechs. Passado esse tempo todo aí, com todos os avanços que tivemos, hoje isso tem alguma relevância? Onde você está montando sua fintech? Cara, eu sou carioca, estou em São Paulo e ficarei aqui, espero ficar aqui durante bastante tempo. Então, acho que isso responde a tua pergunta de modo objetivo, né? Assumindo que você precisa de recursos humanos e financeiros e que esses recursos muitas vezes se darão através do network que você constrói, né? Eu acho que não tem nenhum lugar no Brasil melhor para isso do que São Paulo, tá? De novo, cara, poderia estar construindo minha empresa em Manaus, na Nicarágua ou na Tailândia, tá? Eu acho que teria alguma probabilidade também de sucesso se eu construísse nesses 3 lugares, tá? Mas eu acho que o desafio de empreender ele já é tão complexo que, na minha opinião, eu quis reduzir os riscos referentes a variáveis que eu controlo, tá? Então, eu não queria, por exemplo, estar no Rio e, eventualmente, abrir mão de ter um contato que aconteceu e que foi determinante para o meu processo de fundraising. Óbvio, no Rio você teria outros contatos, você teria outras interações, óbvio, né? Mas qual cidade é mais propícia para isso? Eu acho que é São Paulo, tá? Tá, respondido, obrigado. Perfeito. Nós estamos caminhando já para o final, como bem disse o Eduardo. Eu vou te fazer uma última pergunta, Antônio, em relação aos... Você descreveu bem aqui todos os teus principais desafios e as tuas principais escolhas na SuperSim, né? De trazer o desenvolvimento de tecnologia e de dados para um desenvolvimento proprietário, né, interno, para ter isso na mão, para conseguir fazer suas escolhas a empreendedoras de forma menos dependente de terceiros, claro, mas se uma empresa está começando, de repente pode ser alternativa, como você bem falou. Hoje, o crescimento da SuperSim e o crescimento do teu mercado, né, esse boom de fintechs, etc., né, a cada dia aparece uma nova, etc.,
quais são os teus principais desafios daqui para frente, na tua concepção? Se toda empresa pode virar uma fintech, por exemplo, quais são os teus principais desafios de concorrência daqui para frente? Já aproveitando para agradecer tua presença também, e depois aí da tua resposta, a gente finaliza com toda a audiência, agradecendo a presença de todos aí. Mas quais os teus principais desafios hoje, se você levar em conta que qualquer empresa pode montar uma fintech parecida com a tua, por exemplo? Sim. Eu realmente acredito que parecida com a minha vai dar um trabalhinho de montar. Legal. Eu tenho total confiança nisso daí. Senão não dormiria tranquilo. Porque quando se fala em fintech, eu acho que tem diferentes etapas relacionadas a diferentes tipos de serviços financeiros, né? Então, uma coisa é um serviço de um meio de pagamento, né? Uma coisa é um serviço de sei lá, investimento, né? Ofertar seguro, né? E eu estou num ambiente de crédito, trabalhando com um perfil de cliente que é muito difícil de ser trabalhado, tem altíssimo risco. Então, eu acredito realmente que esse quebra-cabeça ele não é fácil de ser equacionado por muitas empresas que pretendem virar fintechs, né? Não porque, inclusive, elas não têm nem capacidade de fazer. Eu acho que é uma questão de prioridade estratégica e o quanto que isso vai, em algum grau, competir com outras iniciativas internas que são core dessas empresas. Tá? E crédito, acho que é a última perna, né, de serviços financeiros que ainda está, né, extremamente concentrada aí nos bancos, né, nos grandes bancos. Esses caras ainda detêm hoje 97%, 98% do estoque de crédito no Brasil. Por exemplo, de crédito pessoal, de crédito de financiamento imobiliário, de financiamento de veículos. Então, a despeito aí, Renato, desse boom de fintechs, eu brinco que por hora é muito barulho por nada, tá? Em crédito. Assim, não fez ainda nem cosquinha ainda. O Dr. Setúbal, Dr. Brandão, ainda não estão nem preocupados, né? E isso me faz acreditar, estão muito tranquilos ainda. Muitas vezes, assim, acho que eles ficaram tranquilos eventualmente quando a XP lá atrás também tinha 1 ou 2% de market share e tipo, tá tranquilo, sabe? Esse negócio não vai chegar. E quando a Stone, quando, enfim, o Nubank, mais uma hora chega, né? Porque é mais complexo, tá? Crédito é mais complexo, é o único produto onde a relação de consumo ela é invertida. Então, assim, se você quiser vender 1 bilhão de crédito amanhã em Blumenau, cara, com uma vendinha na rua, sem tecnologia nenhuma, você vende, só que você não recebe depois. Esse é o grande problema. E essa complexidade me faz acreditar que o menor dos problemas é a nossa concorrência, tá? É um desafio interno. Assim, é um desafio interno de execução, que passa sempre por pessoas. Assim, Tom Mera Watts aqui não é discurso bonito, não existe assim, não existe a gente crescer hoje de 150 para 300 pessoas, não existe a gente daqui a 5 anos ter 5, 7, 10% de market share de crédito pessoal para o público que a gente atende aqui, se a gente não tiver pessoas que estejam habilitadas, interessadas em endereçar esse desafio, tá, Renato? E aí a gente falou bastante dessa gestão dessas pessoas, de como mantê-las, né, motivadas e aqui por um prazo razoável, de modo a não perder, né, o legado de conhecimento que elas têm em relação à empresa. Esse, cara, por mais padrão que seja essa resposta, mas é isso, assim, é realmente isso que eu acredito, assim. É o grande desafio, né, Antônio? É o grande desafio. Eu
gostaria mais uma vez de te agradecer pela presença e por compartilhar conosco aqui a tua história empreendedora. Quero agradecer também a audiência de mais um Diálogos RMVB e pedir mais uma vez que vocês, amigas e amigos da Restart Me e da RMVB, da Restart Me Venture Builder, se inscrevam no canal aqui do YouTube da Restart Me, deem o seu like no vídeo e aguardem nossas próximas iniciativas de produção de conteúdo. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Obrigado. Abraço. Tchau. Valeu.